Você quer ser apadrinhado ou você quer ter uma oportunidade? Já vou começar com essa pergunta, daqui a pouco eu explico o porquê, né, dessa pergunta, de onde ela surgiu, mas eu quero aqui já contar para quem está começando aqui agora, chegando aqui pela primeira vez. Muito prazer, eu sou a Aline, eu sou especialista em gestão industrial e o meu propósito aqui é te ajudar, te ensinar a você gerenciar com confiança e fazer isso de uma maneira muito mais rápida, fazer isso em 3 meses. De onde surgiu isso, né? Então, eu fiz um vídeo umas semanas atrás, talvez uns 10 dias atrás, e esse vídeo falava sobre uma situação que eu passei dentro da fábrica, que é eu começar a falar insistentemente, né? Eu queria abordar nesse vídeo uma situação de tudo que a gente fala insistentemente, ou o que a gente faz no dia a dia que faz as pessoas acreditarem naquilo que a gente está falando. Então, eu ficava ali falando insistentemente que eu era péssima com as pessoas, né? Então, como que esse comportamento pode nos prejudicar na indústria, né? Na nossa carreira na indústria. Então, o tema do vídeo era esse: como o meu comportamento de falar com as pessoas, que eu era ruim na hora de lidar com as pessoas, eu não sabia lidar com as pessoas, que eu tinha dificuldade de lidar com as pessoas, isso foi virando uma verdade, né? Então foi isso que eu expliquei lá no vídeo, que foi virando uma verdade até que o gerente, que naquela época, né, era responsável pela minha vaga, pela minha condução, ele me chamou, me pontuou algumas coisas e falou assim: olha, até para você parar de falar disso, eu vou te dar um desafio que é para você, né, sair desse desafio, para você realmente ser bem sucedido, você vai precisar lidar muito com pessoas, né? Então, foi isso que praticamente mudou tudo, porque não mais era possível falar que eu não era boa de lidar com pessoas, porque eu tive que treinar isso, né? No começo eu tive muita dificuldade, batia muita cabeça, mas ele estava ali me apoiando, e aí sim eu consegui reverter a situação e aprender mais como lidar com pessoas. E aí, quando eu postei esse vídeo, né, eu coloquei esse vídeo lá, veio um comentário, né? E aí o comentário era assim: tudo se resume, eu vou até ler para vocês, né? Tudo se resume em uma oportunidade e apadrinhamento dentro de uma empresa. Isso é fato isso. Então esse foi o comentário. Eu achei muito legal porque a percepção daquilo que eu passei não necessariamente era sobre oportunidade e apadrinhamento, mas o que a pessoa concluiu trouxe um start muito interessante para a gente falar realmente sobre isso. E outra, né? Vez ou outra a gente está aqui conversando, a pessoa fala assim: ah, mas só é um gestor reconhecido, só é uma gestora reconhecida, só de fato tem reconhecimento profissional aqueles que são puxa-saco. Então, isso parece que é uma verdade, né, que colocaram aí na cabeça de muitos, e o vídeo, que nem tinha intenção de despertar essa questão, acabou despertando. E assim, quando a gente fala de fazer aquilo que a gente não gosta de fazer, ou fazer aquilo que a gente é menos habilidoso ou menos habilidosa em fazer, é algo que a gente vem da infância, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas quanto mais eu falava que não gostava de fazer uma atividade na minha infância, né, com a minha mãe, principalmente atividades domésticas, mais ela me colocava para fazer. Né? Quem já não teve essa situação, né? Nos afazeres domésticos, a mãe, ah, não, você não gosta de fazer isso. Não, então você vai fazer até você gostar e aprender. Né? Ah, eu tenho dificuldade de fazer tal coisa, então você vai fazer essa coisa até você ficar bom nisso e aprender. Menos essa psicologia que esse gestor, né, que esse gerente na época que cuidava da minha área, fez comigo e funcionou, deu muito certo. Eu, por exemplo, detestava lavar varanda, né? Não sei se vocês tiveram aí nessa infância que ajudar nas tarefas domésticas, mas eu detestava e eu tinha que fazer toda semana, tá lá eu lavando, fazendo atividade que eu não gostava. Mas por isso, por essa lógica de fazer aquilo que a gente não é bom, ou que a gente acha que a gente não é bom, ou que a gente não gosta, para que a gente consiga realmente superar esse obstáculo. Mas aí vem esse comentário, né? Tudo se resume em oportunidade e apadrinhamento. E será que é mesmo? Será que o que eu busco hoje é um apadrinhamento?
é uma oportunidade? Então, é isso, essa reflexão que eu quero trazer com vocês aqui hoje. O que, que você entende, né? O que, que você gostaria de ter hoje? Na fábrica que você trabalha, na área que você trabalha, você gostaria de ter uma oportunidade ou de fato mesmo gostaria de que alguém olhasse para você e falasse assim: gosto mais dessa pessoa aqui, então vou ajudar, mas pelo gostar e não pela competência. Pois é, aí a gente começa a explicação do que é cada uma das coisas. O apadrinhamento, ele tem uma conotação tanto quanto negativa, né? Se vocês discordarem, pode colocar aqui, mas na maioria das vezes, quando você fala que alguém está sendo apadrinhado dentro de uma fábrica, o entendimento é um pouco negativo. E aí, o que é esse pouco negativo? Geralmente é a proteção, é aquele funcionário que não é competente, não é comprometido, e está lá o gerente, o gestor protegendo aquela pessoa. Então, eu comecei a avaliar algumas rotinas do nosso dia a dia enquanto gestor, se a gente não está apadrinhando funcionário incompetente. Como que eu faço isso? Apadrinhar pessoas incompetentes e desinteressadas é, por exemplo, quando eu deixo de cumprir uma regra de conduta. Então, o funcionário está se mostrando incompetente por querer, ou deixando de fazer alguma coisa por querer, não por falta de treinamento, pelo amor de Deus, mas está deixando de fazer alguma coisa por querer, ou simplesmente não está fazendo a menor questão e eu não faço nada. Ele não tem perda nenhuma. Então, eu estou acobertando, eu estou apadrinhando, eu estou protegendo aquela pessoa em relação às outras que estão ali no dia a dia fazendo certo, fazendo correto e tudo mais. Então, o sentido do apadrinhamento, e que é uma palavra negativa dentro da indústria, né? É quando a gente tem aquela relação de eu posso fazer do jeito que eu quiser, o que eu quiser, porque ninguém vai mexer comigo, eu vou continuar aqui no meu trabalho, no meu posto de trabalho, e as coisas nunca vão mudar. Né? Então, é mais ou menos por aí. É por isso que quando a gente deixa de cumprir o nosso papel enquanto gestor, as outras pessoas começam a falar assim: não, fulano é protegido do cicrano, porque ele faz tal coisa e tal coisa não é punida, não é advertida. Então, você, enquanto gestor, pode estar sendo visto como padrinho, né, ou como protetor de alguém aí na fábrica que não é tão competente ou comprometido assim. Então, muito cuidado. E essa percepção ela é muito recorrente. Eu tenho sempre ouvido e visto pessoas falar sobre essa questão de pessoas serem protegidas das outras dentro do ambiente industrial, mesmo não sendo as melhores ou as pessoas mais indicadas para estar ali. Né? Muito cuidado com isso. Se eu estou protegendo um funcionário que está tendo maus comportamentos, que está deixando de fazer o que tem que ser feito na função dele ou dela, né? E eu não tomo nenhuma atitude, eu naturalmente já estou apadrinhando essa pessoa. Talvez as pessoas que estão com dificuldade aí de fazer feedbacks que são feedbacks de correção, dificuldade de dar aquela punição, aquela advertência. Será que já pensou por esse lado? Que você está cultivando esse apadrinhamento aí dentro da fábrica? Então, muito cuidado com isso. Uma pessoa que está em busca de uma oportunidade, vocês vão ver no conceito de oportunidade, ele acaba tendo também comportamentos que são comportamentos mais desejáveis do que comportamentos de pessoas que estão aí acostumadas a ser apadrinhadas. Tem gestores, né, que deixam essa percepção ser verdadeira. Por quê? Um funcionário que eu deixo de cumprir a regra, por exemplo, do banco de horas, eu coloco no banco de horas uma falta injustificada. Eu fiz até um vídeo esses dias sobre isso. Eu coloco no banco de horas uma falta injustificada, enquanto naquele dia que aquela pessoa faltou sem a menor justificativa, o outro ficou lá super sobrecarregado, trabalhando por dois. E aí, num dado momento, você vai lá numa oportunidade e dá essa oportunidade, dá esse desafio para esse funcionário que é faltoso, que não está tão comprometido. O outro vai falar assim, claro, esse aqui está sendo protegido pelo fulano, porque ele não vem trabalhar ainda ganhar aumento, ele não vem trabalhar ainda é promovido. Então, muito cuidado. As nossas atitudes enquanto gestor, elas dizem muito sobre essa
conduta, né? Ao longo do tempo, aí a gente vai sendo julgado por isso também. Então, quando o funcionário, nem sempre quando o funcionário acha que merece mais, de fato ele merece, mas o que a gente precisa entender é que circunstância isso se deu, né? Para a gente também não julgar pessoas aí que estão extremamente competentes e em busca de mais valorização. Mas na grande maioria, as pessoas acham que merecem mais, e geralmente são os que menos fazem por merecer, né? No caso de merecimento em função de entrega, de comportamento, de conduta, né, de valores percebidos dentro do ambiente industrial.